Vamos lá, meus queridos amigos do canal, como é que estão vocês? Espero que todos estejam muito bem e acomodados, porque chegou aí a La Liga Legends, é isso mesmo. Mais uma parte do nosso Super Patch de 250 times. Agora eu fiz 25 times da Liga Espanhola. Não são os principais 25 times, porque isso é discutível, né? Alguns acham que outro deveria estar, que faltou time tal, faltou time Y, time B, mas aqueles que eu considerei que tem mais relevância e que estavam já mais prontos também para a gente poder jogar, certo? Acho que ficou bastante legal esses 25 times espanhóis. Algumas surpresas aí no meio do caminho. Eu acabei pesquisando, descobrindo muito jogador que eu não sabia que era bom e que tinha jogado por clube, né, pelos clubes espanhóis aí. Então ficou bem bacana, vou mostrar para vocês. Mas antes, já agradecendo a todos aqueles que compartilham pets, todas aquelas pessoas que compartilham kits, compartilham faces, que fazem o universo de editores de PES 2021 crescer, né? PES 2020 e 2021 crescer, e com isso possibilita que a gente faça option files cada vez mais complexos aí e mais completos, beleza? Vamos lá agora pra gente dar uma olhadinha como é que ficaram os times, galera. Show, vamos olhar aí como é que ficaram os times. Aliás, vou aqui em Players que a gente pode ver algumas faces, né? Fica mais bacana. Lembrando que esses times espanhóis que entraram são compatíveis aí com aquele último que eu postei. Os times ingleses, times italianos e times brasileiros, tá? Então aqui, ó, Super Patch. Alavés Legends, né? Alavés que teve um período aí no início dos anos 2000 muito proveitoso. Os Legends não ficaram tão bons, não foi um time que teve uma longevidade aí nos seus jogadores, né, de grande quilate. Atlético Bilbao, esse ficou maravilhoso, já entrou ali o Nick Williams, ó. Grande jogador da atualidade aí, fez muitos jogos pela seleção espanhola, um cracaço de bola. Tá aí já fazendo parte do seu Atlético Bilbao. Atlético de Madrid, olha ele aqui, ó. Esse ficou máquina, em 91 de ataque. Esse ataque aí, vamos colocar aqui o overall com Agüero, Griezmann e Hugo Sánchez. É ele mesmo, o mexicano. Ainda tinha Forlán no meio de campo, Aragonês. Forlán acabou ficando no banco, imagina, tá? Vieri jogou muito, um ano só, acabou entrando no patch também. Jogou muito, 97 98 a temporada, se eu não me engano, pelo Atlético de Madrid. Barcelona Legends, um dos mais esperados aqui. Olha que absurdo. Lionel Messi, obviamente, no auge dele, né? Peguei o melhor Lionel Messi possível, acho que é esse aí. Jordi Cruyff também jogou lá no auge, embora alguns digam que o auge foi no Ajax, mas eu acho que ele conseguiu esticar mais uns 2 anos, pelo menos, no Barcelona, jogando nesse nível. Maradona não estava no auge, estava mais no início de carreira, né? Acabou ficando aqui. Neymar no auge, o auge dele foi o Barcelona, isso sem dúvida. Romário no auge também, foi no Barcelona. Ronaldinho Gaúcho no auge no Barcelona. Ronaldo Fenômeno, o auge não foi no Barcelona, né? Ele ainda ele estava muito novo, tinha 20 anos quando saiu de lá, mas já jogou muita bola, a gente sabe disso. Fenômeno é o fenômeno. Luiz Soares, Rivaldo, olha a quantidade de gente acima de 90 de overall, cara. É assim, é absurdo, velho, é absurdo. Isso que é discutível o overall, né? Lógico. Ficou muito top isso aqui. Eu acho que o Barcelona é o time que tem o melhor ataque dentre todos os times que eu já fiz aí, brasileiro. Mesmo com Pelé, o Santos não conseguiu chegar ao Barcelona Legends, não. O Bet Legends ficou interessante, não ficou um grande time, é um time muito mais recente também, né, de conquistas mais recentes aí nos 2000. O Denilson acabou ficando titular ali, o Denilson e Joaquim. Olha aqui, ó, Ricardo Oliveira, Joaquim jogou demais lá e Denilson também jogou muita bola. Aí a gente tem o Cádiz, não ficou tão bom assim, mas é um time representativo. O Celta teve uma fase muito boa aí no início dos anos 2000, final dos anos 90. Makelele, Mazinho e Mostovoi, os 3 M's aí, ó. Mazinho jogou bola, viu, gente? Mazinho jogou muita bola. Mas Makelele pode ser considerado aí o melhor jogador da história do Celta de Vigo, se você considerar apenas o overall. Mas da história, obviamente, eu acho que foi Iago Aspas, que é o maior artilheiro, eu acho, do Celta de Vigo. Ficou bacana de jogar. Deportivo La Coruña ficou muito bom mesmo. Rivaldo de Djalminha e Valerón no meio campo. Mauro Silva na marcação. Bebeto e Roy Mackay no ataque. Ficou top pra jogar, hein? Ficou bacana. Elche Legends, olha o Elche aqui. Maravilha. Espanhol.
Legends não ficou tão forte, chega até que ia ficar mais. Getafe Legends não ficou forte esse aí, é um time muito mais recente também. Destaque aqui para o Soldado Iguiza, um bom ataque, né? Ruben de la Rede, olha ele aqui, ó. Esse cara ele teve que parar de jogar cedo, descobriu um problema no coração. Estava sendo convocado para a seleção e tudo. Um ótimo jogador aí do Getafe. Las Palmas, acabei me surpreendendo. Teve um grande time, se eu não me engano, nos anos 70 do Las Palmas. E aí eu consegui pegar bastante jogadores dos anos 70 e misturar com jogadores de outras épocas do Las Palmas também. O Málaga Legends, muito jogador atual do Málaga, né, dos anos 2010 mais ou menos, quando fizeram uma injeção de dinheiro muito grande no time. Mallorca, esse ficou com um ataque muito bom, Samuel Eto'o, Luque e Finidi. Meio campo com Valerão e Arango. Valerão só jogou um ano lá, mas jogou muita bola lá. Osasuna Legends, esse eu esperava que ia ficar melhor, né? Tem alguns nomes importantes, Aspilicueta, Raul Garcia, o Milosevic, atacante sérvio, um ótimo centroavante. O Real Racing com o Paco Gento, aqui ó. Aí você vai falar, pô, mas o Gento foi melhor que isso aqui. Tá, mas ele tava no Racing, no Racing Santander, coloquemos assim, né? Quando ele tinha 20 anos, pô, entendeu? Então ele tava novinho ainda. Ele melhorou muito. No Real Madrid ele chegou no auge dele. É aquele velho problema que a galera sempre reclama, né? Ah, mas o cara é melhor que isso. Bom, mas quando ele jogou naquele time ele não era essa potência toda. A mesma coisa o Raio Vallecano, que ele tem o Hugo Sanchez, ó, mas com 34 anos, no final de carreira, né? Real Madrid Legends, olha ele aí, um dos mais esperados também. Olha só, isso aqui ficou o fino, bicho. Cristiano Ronaldo no auge. Coloquei ele aqui como um centroavante mais móvel, né? Di Stéfano, absurdo, dono de muitos recordes do time aí. Zidane também jogou muita bola no Real Madrid, jogou no Juventus também, mas no Real Madrid jogou muita bola, jogando mais recuado, né? No Real Madrid ele jogou mais de meia de ligação e no Juventus ele jogava mais como meio ofensivo, chegando mais no ataque, fazendo mais gols. Ronaldo, fenômeno, depois da lesão, não foi o auge dele aí, eu acho que o auge dele foi mesmo na Inter de Milão, temporada 97-98, ano da Copa do Mundo, ele tava um absurdo naquele ano, depois vieram as lesões. Mas ainda assim entrou. Puskás chegou no Real Madrid já um pouco mais velho, mas ainda jogou muita bola, bicho. Dono de um chute poderosíssimo aqui, ó. Kiki Power 95. Finalização 95. Fazia gol demais esse húngaro, cara. Vini Júnior já entrou no Legends do Real Madrid aí. Super velocidade do Vini Júnior. Olha ele aqui. Vamos olhar aqui. Speed 92, Acceleration 96, Drible 95. Ele ainda tem um potencial para crescer essa finalização aí, né? E se tornar realmente um cara mais decisivo. Acabou ficando na reserva. Courtois e Casillas disputaram aqui, né? O Hugo Sanchez no auge também. Sérgio Ramos, olha ele aqui, um dos melhores zagueiros de todos os tempos. Roberto Carlos, um dos melhores laterais esquerdos de todos os tempos. Então, assim, Real Madrid ficou com 98 de ataque, 92 de meio de campo e 90 de defesa, cara. É muita coisa, né? Ainda tem o Cannavaro aqui, ficou na reserva da defesa. Olha só, cara. Cadê o Cannavaro? Cannavaro, olha aqui, Cannavaro. Olha só, velho. O cara ficou na reserva da defesa, velho. Porque chegou mais velho também, né? O auge dele foi antes, jogando aí, acho que pela Juventus e... enfim. Real Sociedade Legends, esse ficou bacana também, hein? Tinha ótimos jogadores antigos, como o Ufarte. Acho que é Luiz Ufarte o nome dele. Olha atualmente o Isaac aí, joga muita bola. Baqueiro, Mikel Oyarzabal. Então eu peguei alguns jogadores atuais, né, e coloquei também junto dos times aí para poder ficar bacana. O Niha, um turco também, um dos melhores jogadores turcos de todos os tempos. Jogou muito, tá aí no Real Sociedade Legends. Continuando, Real Valladolid Legends. Esse não ficou tão forte assim, mas tá bacana de jogar. Lembrando quem jogou por lá, olha a surpresa que eu tive aqui, ó. O Hierro jogou por lá, ó, muito jovem, com 20 anos de idade, estava lá jogando no meio campo do Real Valladolid. A Mavisca, Heinz também jogou por lá, ficou um time bacana. Sevilla Legends, aqui eu pensei que o ataque ia ser Canhoté e Luiz Fabiano, mas eu encontrei jogadores melhores que também fizeram história lá. Tem 3 atacantes, super atacantes, praticamente do mesmo nível e do mesmo estilo aqui, ó.
O Poster é um austríaco, jogou nos anos 80 e anos 90, jogava muita bola, matador, 1,87 m, grandão, canhoto. O Zamorano, que dispensa comentários aí, fez gol pra caramba nos anos 90 também, o chileno. E o Suker, um croata também, que é artilheiro da Copa de 98, vê se todo mundo lembra. Né? Então tiveram 3 grandes atacantes, mas o mesmo estilo, tive que escolher 2. Acabei ficando com Zamorano e Suker. Sporting Gijón, esse não ficou tão forte assim, mas tem alguns jogadores interessantes. Destaque pro zagueiro Abelardo ali, fez história depois também em outros times. O Valência ficou uma potência também, hein? Ficou bom demais esse Valência. Vamos olhar aqui, ó. Mário Kempes, grande ídolo do time nos anos 70, anos 80. Início dos anos 80. Johnny Rep, jogou na Laranja Mecânica. Pra quem não sabe aí, Johnny Rep, um dos pilares da Laranja Mecânica, ponta direita. Davi Villa chegou no auge jogando no Valência. Jogou também no Barcelona muito, mas no Barcelona a concorrência é muito desleal, né, gente? Não tem nem o que falar. Bonhoff, um meia alemão, ótimo também, jogou Copa do Mundo, jogou muito pelo time da Alemanha. Valdo, um centroavante brasileiro dos anos 60, saiu do Brasil para brilhar no Valência. E Ariel Ortega, o que driblava o Ortega, era muito bom, hein? Eu gostava muito desse jogador aqui nos anos 90, jogador argentino. Villarreal Legends, aqui sim entrou o Forlan como titular, mas os principais jogadores aqui, Forlan e Juan Román Riquelme. Né? Godin jogou muita bola no Villarreal também. Nihar, mais uma vez o turco aqui, ó. Acho que Nihar fez história em 3 times aí, viu? É bem capaz de estar em 3 times. Marco Senna foi eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol de 2007 e 2008, se eu não me engano. O melhor jogador espanhol, na verdade, né? Não do Campeonato Espanhol, o melhor jogador espanhol 2007 e 2008. Nessa época, 2007 e 2008, provavelmente era Messi, Cristiano Ronaldo já que estavam detonando. Cristiano Ronaldo estava no Manchester United, não. Provavelmente era o Messi que estava detonando na Espanha. Olha aí, o Palermo, o Nilmar, jogador brasileiro muito veloz. Sorin na lateral esquerda, um dos melhores laterais esquerdos argentinos de todos os tempos. E para finalizar, o Zaragoza Legends, tá? Ele aqui ficou bacana também. Esse ataque aqui, ó, com Diego Milito. Jogou muita bola no Zaragoza antes de ser ídolo também na Inter de Milão. Chilaver, olha ele aqui, ó. Tem uma passagem quase esquecida, mas na época lá o Zaragoza, embora não tivesse um super timaço, e foi antes do Chilaver ir pro Vélez aqui, ele já era um goleiraço, né? Chilaver foi eleito o melhor goleiro do mundo em 94, se eu não me engano, quando o Vélez fez uma grande campanha. A Rua e Canário, aqui grandes jogadores, ó. A Rua era um paraguaio e Canário brasileiro. Então veja como o Zaragoza sempre se deu bem com jogadores sul-americanos, ó. Aimar, argentino, Rubens Souza, uruguaio. Aí tinha o Davi Villa, tá um pouco pior, porque ele era mais novo quando jogou no Zaragoza. Valdano, argentino. Aí Marcelino, espanhol. Então assim, Kili Gonzalez, Ricardo Oliveira, Sávio, Gabriel Milito, D'Alessandro. Os Zaragoza, jogadores sul-americanos, tem tudo a ver, né? Então ficou bacana também o Zaragoza, tá? Então é isso aí, pessoal. Esse é o Option File aí, o patch, como é que ficou, né? Cada um dos times. Só você jogando mesmo para você ver os uniformes, como é que ficou completinho. Tá bem bacana. São mais 25 times espanhóis. Espero que vocês gostem muito. Valeu!